Olá, boa noite, gente. Vamos chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Daqui a pouco a gente vai estar chamando a nossa convidada. Já me apresento para vocês, dou um oi. Boa noite, Vitor. Esperar o pessoal chegar um pouquinho. E nós queremos sambar. Há quem sambe diferente de outras terras, outra gente um batuque de matar. Oi. Batucada reunir vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os negreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os negreiros que nós queremos sambar. Oh, oh, sambar, oh, oh, sambar. Hoje a gente vai receber uma convidada para acrescentar ainda mais nessa semana, né? De homenagem ao nosso dia de escritor, dia 25 de julho, nessa sexta-feira. E esse projeto de lives foi idealizado com esse sentido, né? De homenagear os escritores desse coletivo tão bonito que são os escritores de Fortal. Vou aguardar só mais um pouquinho, já a gente chama a convidada. Balança a pena, balança sem parar, arrasta a sandália, arrasta até gastar. Balança a pena, balança sem parar, arrasta a sandália, arrasta até gastar. Quando você se balança meu coração também. Ele se balança certinho. Um dia você vai ver. Balança apenas se tu diga bem. Balança sem parar. Arrasta até gastar. Se você jurar, me ensinar a balançar assim, eu ligarei uma sandália de prata para você balançar só pra mim. Balança a pena, balança sem parar, arrasta a sandália, arrasta até gastar. Balança a pena, balança sem parar, arrasta a sandália, arrasta até gastar. Dom, dom, din, 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 dom, 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 din, Vou aqui falar um pouquinho com vocês, para aqueles que vão assistir agora, para aqueles que vão assistir depois. O intuito dessas lives, como eu iniciei falando, é prestar uma homenagem aos escritores desse coletivo de escritores de Fortal, homenageando, né, que dia 25, na próxima sexta-feira, é dia do escritor. Então, essa celebração trazendo escritores desse coletivo para conversar um pouquinho sobre a sua trajetória de escrita, o seu envolvimento, a sua relação com a escrita, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E a gente tá tendo esse intuito, essa oportunidade, esse projeto, né, tão bonito de estar falando, de estar conversando com pessoas que já são tão envolvidas com a escrita e colaboram, né, aqui no mercado de Fortaleza, certo? Então,
eu vou chamar a nossa convidada, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência dela, sobre a relação dela com a escrita, ouvi-la um pouquinho, saber como é que foi que tudo iniciou. Bater um bate-papo assim bem tranquilo, bem a cara assim, né, da escrita, da liberdade. E eu vou estar convidando aqui, hoje a gente vai falar com a Isatai Morena. Vou chamá-la e a gente vai conversar um pouquinho. Sejam bem-vindos. Acho que eu chamei. Pronto. Tá certo. Deixa eu inverter aqui a câmera. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda, Isatai. Eu vou me Obrigada. apresentar um pouquinho. Meu nome é Camila Paim. Eu faço parte do técnico de teatro do CCBJ. Sou administradora de formação, né, pela Universidade Federal do Amazonas, de pós em gestão empresarial, só que a arte sempre tocou meu coração e a gente vem vivendo isso daí há mais de 10 anos. E dentro disso tudo tem o amor pela escrita, né, que iniciou muito pequenininha, com os meus diários aos 9 anos de idade, né? E aí foi meio que uma abertura de portas aí para a gente, né, tá dentro desse mundo da escrita. E aí, com essa oportunidade que eu estou tendo de conhecê-los, voltando com nossos inscritos e quem sabe partilhando com vocês também. Então, seja bem-vinda, Isatai. É um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de estar te entrevistando, li um pouquinho sobre você. As pessoas que estão entrando, Isatai Morena, ela nasceu em João Pessoa, né, Isatai? E ela já reside já em Fortaleza, sempre gostou de estar escrevendo. E tem aqui uma lista de mais de 30 publicações literárias, vamos falar um pouquinho também sobre isso. Inclusive peças infantis, que foi onde me mexeu um pouquinho, né? Que eu sou mãe de dois. Então essa área me apaixona mesmo. Então, Isa, seja muito bem-vinda. E eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que iniciou a sua relação com a escrita. Bom, primeiramente, obrigada, né, pelas boas-vindas e por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, né? Eu comecei a ler aos 4 anos, né? Eu sempre fui encantada pelas letras e eu queria fazer minhas tarefas de casa sozinha, independente, sem precisar de ninguém. E aí, quando eu chegava da escola, eu ia dar a continuidade que eu tinha aprendido na escola em casa e aprendendo a ler. E, consequentemente, desse aprendizado da leitura veio a escrita, né? O meu avô, ele era um poeta, né? Escrevia, minha mãe também gostava muito de escrever poemas. E desse ambiente de pessoas que gostam de arte, de escrever, eu comecei também a desenvolver esse amor pela escrita, né? Eu era aquela aluna que, quando minha mãe comprava o material escolar no começo do ano, eu já lia logo todos os textos para ver quais os que eu gostava mais, os que eu achava mais interessantes. E aí, quando eu não gostava do final da história, eu ia lá, recriava, ou então, quando eu gostava muito, eu criava uma continuação para aquela história. Então, sempre teve aquela coisa assim de leitura e escrita, e era algo que me fazia muito bem, né? Na palavra que falam agora, sempre foi o meu hiperfoco, né? A leitura e a Sim, escrita. é o que se diz hoje, né? Então, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de escrever, né? E as minhas professoras sempre elogiavam muito, que texto legal, porque como eu tinha muito essa bagagem leitora, né? Então, eu reproduzia nas minhas escritas, né? Eu escrevia bem porque eu lia bastante, né? Então, todo mundo que queria me presentear era livro, era caderno, canetinha, sabe? E eu ia fazer com as folhinhas de caderno os meus livros, colava. E já tinha essa coisa, assim, desde pequena de querer ser escritora, né? E aí eu fiz o curso de letras, eu confesso que não era a minha primeira opção, né? Eu queria ser jornalista justamente para escrever, eu queria ser Pela escrita, redatora. né? É, eu queria ser redatora de jornal, né?
E quando eu entrei no curso de letras, eu vi que ele era totalmente voltado, né, que pelo menos aqui da Federal do Ceará, voltado para a sala de aula, né? E aí eu fiquei, meu Deus, eu pensei que eu ia aprender a ser uma escritora, né? Eu pensei que a faculdade de letras era para ensinar a gente a ser escritora. E aí não foi bem assim, mas a gente, quando vai estudando, né, os escritores, as escolas literárias e tudo mais, a gente vai também aprendendo muita coisa, né? Tudo é um Sim. aprendizado. A bagagem da escrita, ela não acaba não se resumindo só ao que a gente aprende dentro de sala de aula, né? Como você bem disse, né? Esse hábito da leitura, você falando assim, eu me identificando muito, que é muito isso, né? Você tendo contato com o livro é o que inicia o seu despertar, né? E aqui eu tô passando para as outras gerações essa mesma paixão. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, que eu vi que você tem habilidade com vários formatos e gêneros, né? E queria saber, assim, qual deles, assim, toca mais seu coração e como foi que você encontrou essa diversidade, assim, para poder estar escrevendo, né, em vários formatos. A escola, né? A escola, ela ensina muito a gente, né, de gêneros diversos, né? Apesar de eu tenho 42, né? Então ali finalzinho de 80 para começo de 90 não tinha a nomenclatura que tem agora, né? Antigamente falava tipos textuais, hoje é gêneros. Mas já na escola a gente já tem contato com textos diversos, né? Sim. E quando eu me tornei professora de redação, também a gente tem que trabalhar esses gêneros com os alunos. E um determinado momento eu estava ensinando poema para o 7º ano, e um aluno me desafiou. Eu disse, mas fazer poema é tão fácil, porque eu fazia poema desde pequeno, eu tinha um avô poeta, né? Eu sempre gostei de escrever. Aí ele disse assim, se escrever poema é tão fácil, por que que a senhora não escreve um? E eu tinha parado de escrever poemas, porque, assim, tem a questão da autocrítica, tem a questão da academia, né, da universidade, que você acaba tendo que escrever mais textos acadêmicos. Aí você vai para a Sim. sala de aula, é prova, é outra coisa totalmente. Então, aquela escrita por fruição, aquela leitura por fruição, a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Do lado, né, a criatividade, né? Isso. E aí, a gente, nas formações de professores, sempre era aquela máxima, né? Se você quer ver seus alunos lendo, você tem que ler. Você tem que ser um professor leitor para incentivar os seus alunos a ler. Eu digo sim. Então, para incentivar meus alunos a escrever, eu vou ter que escrever também. E aí, eu sempre gostei muito de crônica, né? Adorava as crônicas do Drummond, aquela coletânea Para Gostar de Ler, que tinha lá vários autores, né? Que era minha paixão, assim, sempre gostei de textos bem-humorados. Mas na minha infância eu escrevia muito poema, também, talvez por influência do meu avô, né, da minha mãe também. E aí eu fiz um poema para esse aluno, que eu acabei depois publicando, e falava exatamente disso, que eu não fazia poema desde criança, desde adolescente, assim, porque depois que meu avô faleceu, eu fiquei, sabe, aquela coisa assim, engasgada e não, acho que meus poemas não são bons, ou ninguém escreve poema como ele, aquela coisa, né? A E, autocobrança, né, Isatai? Assim, a gente isso, fica querendo se comparar referências, né? É difícil. exatamente. Aí eu fui descobrindo também outros gêneros, né? Hoje a gente tem os gêneros mais minimalistas, né? O microconto, o haikai. E, na verdade, eu fazendo assim uma reflexão, eu acho que eu gosto mesmo é de me expressar, né? Às vezes a gente se expressa de uma forma mais didática, às vezes a gente se expressa de uma forma mais poética, né? E hoje eu não sei se eu tenho, assim, um gênero preferido, né? Assim, curiosamente, o meu primeiro livro individual, né, solo, foi uma peça teatral que era algo que eu não tinha escrito ainda, né? Eu já tinha publicado em algumas coletâneas, e aí eu fiz o mestrado em artes da cena, né? E fiz uma disciplina me achando assim uma intrusa, né? Totalmente, né? Porque não sou atriz, apesar de ser meu sonho da infância era ser atriz. E aí eu digo, como é que eu vou fazer esse mestrado? Aí fui estudar o Ariano Suassuna, eu digo, eu vou pegar a literatura. Peguei o Ariano Exato. Suassuna, o Alto da Compadecida, Nordeste, aquela coisa toda.
E lá pelas tantas do mestrado, eu fiz uma disciplina chamada Laboratório de Criação Dramatúrgica, que a gente tinha que fazer umas disciplinas para várias atividades para compor o currículo, né? Que não só as disciplinas ofertadas pelo curso. Então, tinha é, exposições, projetos que você tinha que desenvolver, leituras. Aí eu fiz essa disciplina, digo, agora eu vou aprender a escrever teatro. Porque eu já tinha treinado algo parecido. Uma vez, quando minha filha era pequena, eu fiz uma adaptação de um livro para uma peça, que era um livro que eu gostei muito de trabalhar na escola, era o Felpo Filva, não sei se você conhece. Como é o nome? Não entendi, Zatay. O nome do Felpo livro. Silva. Não, não conheço. É um livro infantil. E aí eu transformei esse livro em uma peça, mas nunca foi para frente, por falta mesmo de pessoal, né? Porque tinha que ter vários personagens. Mas quando eu fiz a disciplina, eu digo, agora eu vou escrever uma peça teatral. E eu gostei tanto que a minha pesquisa de mestrado, eu fiz também no formato de peça teatral. É que tudo. Eu fiz uma. Assim, é a escrita sem limites. Eu acho isso o máximo, né? Que você começa com uma visão e acaba, né, partindo para outra, foi tudo. Porque assim, sempre os meus encontros com a minha orientadora, eu falava, olha, eu tenho um trauma com esse negócio de escrita acadêmica. Eu fiz graduação, eu fiz 2 pós-graduações, mas eu não gosto dessa coisa engessada que fulano falou, a BNT, não sei o que, tal, E haja né? citação, e a Não gente quer é, falar, menino. nossa, a gente é quase que limitado de falar a nossa visão, mesmo, é muito Tudo engessado, tem que né? ser o que o outro falou, o que não sei o que, e eu transmitia isso para minha orientadora. Eu dizia, olha, ela, não, mas tem que ter. Eu fiz 2 artigos quando estava lá na faculdade, no curso, né, de mestrado. Aí, quando chegou na reta final, a gente teve a mesma ideia. Foi uma coincidência assim, muito grande. A gente estava tão sintonizado que a gente teve a mesma ideia de fazer o texto em formato de uma peça. Então, assim, as partes das citações é como se fosse eu devaneando, né? Eu, a personagem principal, ou eu debatendo com a minha orientadora, mas Paulo Freire disse isso, isso, isso já era a citação, né? Então, Isso. eu transformei toda a minha trajetória, porque era para ser um memorial, né? Um memorial, e aí eu fiz esse memorial em formato de atos. Se eu não me engano, foram 10 atos. E foi muito gostoso de escrever, porque eu estava empacando nisso daí, né? De você escrever algo que você não gosta, que você tem que gostar. Quando a gente escreve, a gente tem Sim. que Aí você gostar. transformou em algo criativo que você se identifique, né? Que é muito importante. Isso. E foi uma coisa que eu fiz assim, rapidinho de fazer, eu gostei, né? A banca também achou o máximo, até uma das professoras que estava me avaliando na banca, na hora dela dar o parecer dela, ela me imitou, né? Ela pegou o papel, ato 1. Ah, Foi muito legal, foi assim, um momento memorável, né? E é que assim, né? massa. É muito bom, né? E assim, a liberdade que você teve de fazer algo que você queria, né? Dentro de uma graduação. E assim, não se sinta intrusa, porque eu acho que a arte, eu sempre falo muito isso, assim, quando a gente está compartilhando em debates lá no curso, né? Que a arte, ela se entrelaça muito, né? É, o que limita, na verdade, é a gente, né? Porque a arte, ela é algo muito vivo, é muito, muito fluido, né? Eu passei pela parte artística, aí fui fazer administração, vivi numa área financeira totalmente oposta, me vi de novo no audiovisual, só que sendo que eu já fazia trabalhos na moda e de repente eu estou de volta no teatro, coisa que começou lá atrás, entendeu? A arte escolhe a gente de maneiras que a gente nem consegue explicar, então não se sinta intrusa em absolutamente nada. E deixa eu ver outra coisa que eu queria muito conversar com você. Falei dos contos, né? Como que você se identificou nessa questão. Sim, fala um pouquinho dessa peça infantil, do alto da professora Cícera. Fiquei curiosíssima, principalmente porque foi uma inspiração através do Alto da Compadecida, Ariano Suassuna, enfim, dispensa apresentações, né? É algo muito simbólico mesmo, assim, bem forte do Nordeste e de uma proporção nacional e internacional. Então, você pegar, ter essa ideia de transformar, né, ter uma identificação, né, para fazer uma peça infantil. Me conta como é que foi essa trajetória. É assim, como eu te falei que eu me sentia uma intrusa nesse começo, né? Por eu não ser atriz, nem por não ser dramaturga até então.
Mas eu queria fazer algo, e era uma universidade de São Paulo, eu queria fazer algo que tivesse relação com a gente, né? Com o Nordeste, eu digo, não, Sim. Ariano Suassuna, meu conterrâneo, paraibano. E inicialmente eu queria fazer um paralelo entre as três obras. A peça que ele escreveu, foi o livro, a primeira coisa, né? O livro, a peça encenada e o audiovisual. No final das contas, não fez nada disso, acabei partindo para outra questão. E pensei em puxar essa questão da nordestinidade, né, que era o início do meu trabalho, era a nordestinidade, como que o Nordeste é retratado no Alto da Compadecida. E no decorrer do estudo, eu vi que essa questão do Nordeste é muito ampla, não existe um Nordeste, existem os Nordestes, né? A cultura nordestina ela é vastíssima, aqui no Ceará é uma coisa, na Bahia é outra, Maranhão, né? São É 9 estados. múltipla, é múltipla. Não tem como engessar o Nordeste. Eu digo que é um continente dentro do outro. É verdade. É. E aí eu fui entrando mais assim na obra em si, né? Deixando um pouco de lado essas questões, não totalmente. E aí nos meus estudos eu percebi, por exemplo, eu fiz um artigo sobre a questão de gênero. Por que que só tem duas personagens femininas na história? Que é a Nossa Senhora e a mulher do padeiro, Mulher do né? Padre, é. E aí eu fui vendo a questão do racismo. Eu fiz uma disciplina que foi muito interessante no curso de mestrado. E eu digo, não, o Ariano Suassuna, ele está questionando várias coisas nesse livro. Então, durante o meu curso, o laboratório lá que eu fiz, inicialmente eu ia fazer uma peça sobre outra coisa totalmente diferente. Eu ia fazer sobre maracatu, que era uma coisa que estava, assim, fazendo meu olho brilhar na época, né? Mas eu digo, não, E eu tenho que abarca boa parte do Nordeste também, né? O maracatu também. aqui, Maranhão, Pernambuco, né? Isso. E aí eu disse, não, eu não tenho tempo para fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer algo que eu possa inserir no meu trabalho. Eu vou fazer algo sobre o Ariano Suassuna. E aí eu pensei em fazer, não é uma paródia, né? É algo inspirado, assim. É uma professora que ela lança uma proposta para os alunos, uma proposta de produção textual, para que eles refletissem sobre eles mesmos. O que que você gostaria de ganhar de presente do Papai Noel? Você tem que dizer por que que você merece ganhar esse presente. E aí esses alunos, mais ou menos ali do quinto ano, sexto ano, a professora deixa eles sozinhos um momento e eles começam a conversar sobre isso, mas aí a gente vê uma reprodução de preconceitos. Que a gente tem uma aluna negra, a gente tem um aluno cadeirante, a gente tem uma fala machista de um dos alunos com uma menina. E aí eu queria, com essa história, mostrar esses comportamentos, porque o Ariano Suassuna também faz isso, né? Sim. Ele fala da questão do falso moralismo da igreja, ele fala do que os patrões fazem com os empregados, do Traz uma referência de machismo, Jesus negro, né? o Para Jesus impactar o audiovisual, que é negro, super, né? exatamente. E aí eu vou apresentando cada um desses personagens. E a professora, tal qual a compadecida do Suassuna, ela é mais uma coadjuvante, né? Ela aparece no começo, no meio e no fim, praticamente, né? E esse nome Cícera é um nome em homenagem a uma professora que eu tinha no quinto ano, minha professora de artes, que até hoje a gente tem contato pela Ai, internet, que tudo, a isso é tia tão difícil, Cícera. né? Inclusive fizeram um grupo lá da gente, ela tá lá até hoje, todo mundo até hoje chama ela de tia Cícera, todo mundo parentão, Gente, que chamando. tudo, gente, isso. Inclusive eu tô devendo um exemplar a ela que eu não tive tempo. Essa vida de professora, ela dá aula até hoje, né? Numa escola, e eu gostaria de entregar em mãos. Chamei ela para o lançamento, ela não pôde ir, mas ficou a homenagem, eu pretendo ainda entregar um exemplar a ela. E Ai, que aí, massa, vai ser lindo. durante os atos, o curioso dessa história é que quando eu fui escrever, eu tinha em mente o primeiro e o último ato, que era o julgamento, que seria a proposta que a professora fez e o julgamento que ela iria ver se eles realmente mereciam ganhar o presente e tal. E aí eu fui entrando nas questões. Por que que o menino é machista? Por que que o outro teve uma fala capacitista? Aí vão entrando outros personagens. Uma avó que é xenofóbica, espanhola, e um pai que é machista, que só queria ter filho homem. E aí a gente vai, cada ato a gente vai entrando um pouquinho
né, nessa explicação por Nessas que questões, né? isso. E o meu objetivo era fazer exatamente com que as pessoas refletissem, né, sobre essas falas que a gente tem, preconceituosas, né, de modo geral, vamos colocar Sim, assim, e que, como disse acho que foi o Mandela que falou, não, que ninguém nasce odiando uma pessoa, né? A gente é a ensinado. gente é Então, se a gente é ensinado, ensinado exatamente. a odiar, a gente também pode ser ensinado a amar, né? A Amar. respeitar, a conviver. Então, o meu intuito era exatamente esse, era provocar isso, as pessoas. Nossa, mas ele falou isso, o menino cadeirante, né? Tem uma fala que a menina diz, pô, levanta daí, pega essa bola, vai, chuta, né? Porque o Suassuna, ele fazia isso. Então, a minha inspiração foi essa. E quando eu apresentei o texto para o pessoal do grupo, do laboratório de criação, que todo mundo lia os textos de todo mundo, né? Os alunos, o Sim, professor e tal. E aí todo mundo disse, não, a gente quer ver mais Suassuna aí, você colocou pouca coisa. Aí eu acabei escrevendo mais 5 atos, né, e fazendo referências explícitas à cena. Por exemplo, acaba que um personagem, ele acaba se comportando muito como o João Grilo, que é o que encontra as soluções para tudo. Aí tem uma menina que é meio mentirosa, assim, igual o Chicó. ficou. Aí tem a cena do gato que descome dinheiro, que é um bichinho de pelúcia, que eles vão fazer uma trollagem lá com o pessoal para conseguir dinheiro, né? E aí eu fui colocando, fazendo Referências, né? uma referência, outras cenas com referência à obra, para que as pessoas pudessem também ver, né, essa Uhum. relação. Não só no que os personagens falam, porque no começo do livro o menino fala assim, você contando essas histórias parece o Chicó. Aí, quem é Chicó? Ah, é o Chicó do Alto da Tô Compadecida. compadecida. Ah, Sim. é? Ah, não conheço não, eu vou te emprestar esse livro para tu ler. Ah, me empresta que amanhã mesmo eu quero ler. Então, tem essa referência também, né? Sim. Então, é mais ou menos De isso. dizer de onde veio, né? Isso. Muito bom, muito bom. Muito bom, Isa. E assim, enquanto pessoa escritora, eu já vejo assim, que você brilha os olhos quando você fala das suas escritas. Isso é muito potente, né, para quem é escritor de fato, né? Eu acho que as maiores criações vêm dessa paixão, desse amor. Isso acho que em tudo que a gente faz, né? Só que a escrita a gente acaba botando um pouquinho da nossa alma para fora. Eu costumo dizer isso, né? Que quando a gente escreve, a gente está botando um pouquinho da nossa alma para fora. Então, ver isso com paixão, com um brilho nos olhos é muito bom. E aí eu queria que você me dissesse assim, compartilhasse, lógico, né, com a gente, como você consegue definir, se você consegue definir, não somente uma palavra, mas da maneira que você sentir à vontade, quem é a Isatá Morena enquanto escritora? Eita, que pergunta filosófica, né? Mas fica à É, vontade de responder ao seu modo. a Isatá, enquanto escritora, é uma pessoa, como você acabou de dizer, que coloca muito de si, né? Eu escrevo sobre aquilo que eu vivo, que eu vejo, né? A maioria dos meus textos, eu não vou dizer que são autobiográficos, mas tem memórias minhas, nem que seja um nome de uma pessoa, né? Como o caso da professora Cícera. E eu escrevo sobre aquilo que me inquieta, sabe? Que faz parte da minha vida. Então, eu acho que eu tenho uns temas, assim, preferidos, né? Seria a vida de professora, a vida de mãe, né? Algumas questões de críticas sociais também. Ou não, às vezes eu escrevo coisas assim, a gente já está tão saturado de ver problema e violência, não sei o quê. Vamos falar do que é bonito, vamos falar das coisas Sim. simples. Precisa encontrar esse equilíbrio, né, Isa? Senão a gente não. Isso. Quando eu era adolescente, que eu tinha aquela criticidade assim bem afiada, minha mãe dizia que eu tinha a língua maior do que o corpo, que eu falava tudo e era assim, aquela língua ferina mesmo, né? Então eu escrevia muito assim sobre os problemas, sobre não, mas o povo só quer falar do que é bom, vamos mostrar a realidade como ela é. Hoje eu já, né, a maturidade vem, os gostos vão mudando, né? Mas eu não deixo de falar assim sobre essas coisas. Às vezes eu utilizo metáforas, né? Inclusive isso foi uma questão que eu levei até para a minha sessão de terapia, né? Porque quando eu fui escrever um texto, um dos meus primeiros textos publicados numa coletânea, que era sobre animais de estimação.
E eu não queria escrever uma história triste. Quando eu me lembrei de todos os animais de estimação que eu tive, ou morreu, ou fugiu, ou desapareceu. Aí eu digo, gente, que história, como é que eu vou fazer? E eu acabei mudando o final da história para ficar, né? Omiti o final verdadeiro, Omiti deixei um o final pouquinho o feliz. sofrimento. É, e aí o meu psicólogo falou, mas por que não as pessoas chorarem ao ler um texto seu? Por que não provocar esse tipo de emoção nas pessoas? Né, as pessoas hoje em dia vivem num mundo cor-de-rosa, né? Alice no País das Maravilhas, e às vezes vê um sentimento ruim, não sabem lidar com isso, né? Não tem essa Exato. capacidade. Aí eu tô repensando isso, né? Eu já andei mudando algumas coisas assim, mas eu gosto de trazer essa leveza, sabe? Eu gosto de trazer reflexões. Eu acho que a arte não é a arte pela arte. Não sei se é porque eu sou professora, mas eu acho que a arte ela te bota para pensar, ela te bota para ver a Com vida com outros certeza. olhos, né? Então eu gosto muito de, quando eu escrevo, eu coloco muito isso, né? E eu gosto, assim, eu gosto mais de escrever artisticamente do que escrever algo didaticamente. Por exemplo, um artigo de opinião, eu faço. Às Sim. vezes, eu quero falar da educação, vou falar assim, assim, assim. Mas às vezes eu faço uma história com a professora chegou na sala de aula e os alunos falaram assim, assim, assim. Né? Eu gosto mais dessa coisa da metáfora, dessa coisa poética, né? Do que É você trazer o falar. pensamento crítico, né? Exatamente. Isso. E também mostrar outras formas de dizer a mesma coisa. Né? Você Sim. pode pegar uma notícia do jornal, um feminicídio, e você transformar isso num conto, numa narrativa que traz o dia a dia daquela pessoa, como é que foi, né, os sonhos que ela tinha, de uma forma que não é tão assustadora como a notícia, né? Sim, sim. A gente, na hora de falar sobre arte nesse lugar, eu costumo pensar assim que a arte, ela não é que ela imite a vida, na verdade ela escancara, né? E aí, a partir do momento que a gente tem essa ferramenta, a gente tem que saber como passar, né? Seja ela de forma lúdica, reflexiva, de algo mais tenso, pesado e triste mesmo, né? Ou seja, algo que vai te fazer sorrir, que vai te trazer uma visão diferente da vida ou daquilo que a gente está contando, né? Eu acho que esse papel de pensamento crítico, a gente, enquanto artista, tem muita responsabilidade, porque eu acho que é um canal que chega direto, né? Ele não, o filtro, na verdade, somos nós, de como a gente vai estar contando, né? Então, eu concordo muito com tudo isso que você disse, assim, e encontrar o equilíbrio, porque a gente não pode deixar de falar, né? A gente não pode deixar de mostrar a verdade, mas também trazer o lado positivo da vida, que a gente não é só de fel, né? A gente é de mel também. Exato, E é verdade. sobre isso. E aí, assim, eu achei uma delícia, assim, te conhecer de verdade. Eu queria te trazer e te pedir, assim, se você tem alguma citação que você gostaria de compartilhar com a gente. Uma citação sua que teu coração acha que é legal compartilhar nesse momento assim com a gente. Algum texto meu, você fala? Um pedacinho, alguma escrita, alguma Deixa criação eu sua, ver. fica à vontade. Eu vou pegar aqui o. Acho que eu vou pegar aqui o meu mais recente. Cadê ele? Meu mais recente. Chegou agora. Ai, que Infantil. tudo! Ai, que lindo! Eu já amei a Eu... capa. Que Lindo. lindo! Já amei a capa, exatamente, meu Deus. Histórias e poemas para dormir e sonhar, uma coletânea, né? E eu gostei muito de participar. Eu até fiz propaganda aqui no meu Instagram, que é todo colorido, Ai, que as ilustrações, lindo! até a foto da biografia é colorida. Aí eu achei Ai, assim que de uma tudo! qualidade. E aí o meu texto, deixa eu ver, tá aqui na página 16, ilustração da Fátima Tamato. Que O nome fofo do essa texto ilustração. é Sem Sono. Mamãe chama para dormir. Essa é a pior hora. Me deixe ficar aqui, não quero dormir agora. Você precisa, meu bem. Amanhã acorda cedo. Sei que não sou mais neném, mas às vezes tenho medo.
Deixe-me ver direitinho. Acho que o monstro já foi. Pode ficar tranquilinho. Vou cantar a música do boi. Essa música já enjoou. Que tal uma diferente? Vou fazer como o vovô costumava fazer com a gente. Vou contar uma historinha que você nunca ouviu. Era uma vez uma menininha. Ué, já dormiu? Que delícia! Parece meu filho começar a ter jatório. Ai, meu Deus do céu, mano. É Muito muito bom, lindo. né? Quando a gente tem filho, a gente tem um laboratório em casa, né? De Totalmente ideias. verdade. E assim, melhora a gente, assim, enquanto artista, né? Você não sente isso? Pelo menos pra Sim, mim, eu acho que a maternidade potencializa muito, né? demais. Maternidade, o contato com as crianças, né, em si. Sim, É quando você é tia, ou quando você, né, lida com crianças de forma geral, já é uma coisa sim. que arranca a risada da gente, ou questiona, né, faz a gente. Com certeza, porque sai cada coisa que a gente nem espera. Como assim? É, com certeza. Zatá, eu queria agradecer demais a sua participação. Obrigada por dividir um pouquinho da sua trajetória, do seu conhecimento, do seu contato com a escrita, de fazer parte desse projeto lindo que está sendo essa semana, de várias lives, oportunidades de troca, né, de inspirações de trajetórias. Eu vi aqui que teve uma moça que falou, vou só ler aqui, ó. Estou aqui me identificando com a sua trajetória. Amei para gostar de ler. Ela falou aqui, é a Marila. É, Marila Poeta. Então, assim, a gente vê que a trajetória, ela conta uma história, inspira pessoas. Então, está sendo uma semana muito bonita, né, para homenagear o Dia dos Escritores, né, que é sexta-feira, agora é dia 25. Obrigada pelo sim, né, do convite, por dar disponibilidade do seu tempo aqui com a gente, dividir sua trajetória, sua relação com a escrita e dividir essa situação tão fofa agora no final com a gente. Obrigada de coração, fica à vontade. Eu te agradeço, viu? Foi um papo muito gostoso. Você está encerrando, eu digo, já está na hora de terminar. Rapidinho! A gente nem vê o tempo passar, né? Tá uma conversa tão boa. Obrigada a todo mundo aí que assistiu. Obrigada a você pela conversa maravilhosa. Estou aqui à disposição, né? Para próximas conversas, né? Trocar, compartilhar experiências. E agradeço demais essa oportunidade de te conhecer assim pela tela. Você também é muito. Não sei se simpática é a palavra certa, né? Oh, Mas meu Deus. sorridente, né? Você tem uma vibe muito Obrigada. boa. E foi muito legal conversar com você. Ah, igualmente, a recíproca é verdadeira, assim, é muito bom ter esse contato de volta, assim, com pessoas que estão no meio da escrita e nos inspira, né, a continuar devagarzinho por aqui também, viu? Fico Obrigada, feliz. Zatai, de verdade, pelo seu tempo e até a próxima. Tchau, gente. Até, Obrigada por querida. estarem por aqui também. Tchau, tchau. Tchau.